Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça iniciou nesta quarta-feira. Processos vão tramitar fisicamente. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpe. O Poder Judiciário de Santa Catarina entra em recesso forense a partir desta quarta-feira, dia 20 de dezembro, mas mantém todos os serviços aos jurisdicionados através do plantão judicial, que se estenderá até 7 de janeiro de 2018. No Tribunal de Justiça haverá atendimento aos casos urgentes. A Diretoria de Cadastro e Distribuição Processual manterá servidores em sobreaviso para receber as demandas. Da mesma forma, 15 desembargadores e 6 juízes de segundo grau atuarão em regime de plantão. O peticionamento durante o plantão no segundo grau deverá ser feito exclusivamente em meio físico. Portanto, ainda que preencham os requisitos para análise na modalidade de urgência, as peças protocolizadas por meio do portal ESAGE, no período de suspensão do expediente forense, serão alocadas para distribuição ao juízo natural, somente a partir de 8 de janeiro de 2018. Os advogados poderão dirigir-se ao destacamento militar do Tribunal de Justiça ou telefonar para 48 3287 4974, a fim de obter o contato dos servidores plantonistas. Nas comarcas, salvo força maior, está disponibilizado o plantão judicial eletrônico, no qual será possível cadastrar e distribuir petições de competência do plantão, assim como acompanhar sua movimentação de modo totalmente eletrônico. O andamento processual será todo feito a partir de uma vara virtual, o que proporciona aos servidores e magistrados plantonistas o processamento remoto de todos os atos da Justiça, com exceção das audiências de custódia. Traída pelo cartão de crédito, turista tem férias frustradas em viagem ao México. Mais informações com o repórter Diego Souza. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais em favor de cliente que não pôde utilizar seu cartão de crédito em viagem ao exterior, mesmo após promover o seu desbloqueio para uso internacional. Por conta desse quadro, na condição de turista em férias no México, ela precisou abrir mão de vários passeios e dependeu do dinheiro emprestado por um colega de viagem. Contou que possui limite no cartão de crédito no valor de R$10 mil e antes da viagem entrou em contato com a agência e pediu liberação do cartão. Porém, logo na chegada ao exterior, se deparou com situação constrangedora ao ver seu cartão de crédito recusado, mesmo com limite disponível. A autora realizou outra ligação à central de atendimento ao cliente, mas as novas tentativas de uso também foram recusadas. Por isso, o relator da apelação, desembargador Marcos Túlio Sartorato, fixou a indenização em R$13 mil. A decisão se deu por maioria de votos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina divulgou na última segunda-feira que vai disponibilizar ao Executivo e ao Ministério Público, até o final deste ano, mais de R$91 milhões provenientes de verbas recolhidas ao Fundo de Reaparelhamento da Justiça, repassados por ordem ao Fundo Penitenciário do Estado, o FUPESC, e Fundo de Acesso à Justiça, ambos controlados pelo Estado, e Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público. Cada um dos fundos receberá, em média, R$30 milhões. Mais uma vez, houve incremento nos repasses em relação ao ano passado. O Fundo de Reaparelhamento da Justiça, originalmente criado para suplementar o orçamento do Tribunal de Justiça e permitir investimentos nas áreas de informática e edificações, sofreu alterações sequenciais em seus objetivos por meio de emendas aprovadas pelo Legislativo. O fundo destina parte de seus recursos ao governo estadual para reforçar projetos na área de administração penal e no pagamento dos serviços prestados pela Defensoria Pública, além de encaminhar verbas ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público.
Tribunal de Justiça recrudesce e majora a pena de assaltantes que torturaram vítimas. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A segunda Câmara Criminal do TJ majorou condenação imposta em primeiro grau a integrante de uma quadrilha que promoveu violento assalto em cidade do litoral norte catarinense. Oportunidade em que, além de levarem R$30 mil em utensílios e pertences das vítimas, submeteram uma delas à violência sexual e as demais à tortura psicológica. Segundo os autos, 5 homens praticaram o crime e permaneceram por mais de 1 hora no interior da residência, período em que perpetraram verdadeiras barbaridades, na leitura do desembargador Sérgio Rizelo, relator da apelação. Para recrudescer as penas impostas, o magistrado tratou a tortura sofrida por uma vítima em especial como crime autônomo. Originalmente, esta circunstância havia servido apenas como qualificadora do crime de roubo. O patriarca da casa, conforme relato prestado nas fases policial e judicial, foi submetido à chamada roleta russa para dizer onde guardava mais dinheiro em frente aos demais familiares sob o julgo dos assaltantes. Para o relator, o assalto em si já findara naquele momento, com os pertences recolhidos e guardados em veículo da família, reservado para fuga. O episódio com a arma apontada para a cabeça da vítima, acrescenta, violou bens jurídicos distintos dos tutelados nos casos de roubo, crime que afeta o patrimônio, para alcançar a integridade física e psíquica da vítima, assim como sua liberdade individual atingidas pela tortura. Desta forma, por unanimidade, as penas aplicadas foram majoradas e alcançaram no total mais de 55 anos de prisão. Individualmente, a menor pena foi fixada em 9 anos e 4 meses. A maior alcançou 15 anos e 2 meses, todas de reclusão e em regime fechado. O processo transcorreu em segredo de justiça. TJ confirma que banco deve garantir depósito judicial mesmo depois de 32 anos. Detalhes com o repórter Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença que determinou a desapropriação de imóvel de particular em favor do município no meio-oeste do estado, com a obrigação da instituição financeira em promover a favor do cidadão o repasse de valor depositado em juízo, ainda em 1978, sob pena de sequestro de montante via Bacenjude, no prazo de 10 dias. O terreno desapropriado possui 450 metros quadrados e o valor depositado perfazia, em 2014, pouco mais de R$44 mil. Em apelação, o banco que substituiu as operações do BESC disse que o montante foi transferido à Caixa Econômica Federal e, por essa razão, seria impossível recompor o histórico de dados e informar de forma efetiva o destino dos recursos. Acrescentou que as instituições bancárias devem recolher ao Tesouro Nacional valores que estejam depositados por mais de 25 anos sem que os interessados se manifestem, o que seguramente a Caixa deve ter feito, pois neste caso se passaram 32 anos. Com o propósito de rastrear o paradeiro da quantia, a Justiça solicitou que a Divisão de Gestão de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça averiguasse o caso, mas não houve sucesso na localização do numerário. Na época dos fatos, aliás, a moeda corrente no país era o cruzeiro. O desembargador Luiz Fernando Boller, relator da matéria, observou que o Poder Judiciário trabalhou nas duas instâncias para encontrar os valores, porém sem algum êxito. A decisão foi unânime. A Ouvidoria do Poder Judiciário de Santa Catarina acaba de publicar seu relatório de gestão do último biênio, com 60 páginas de informações e completa o rol de atividades desenvolvidas no período. O documento considera a gestão 2016 a 2018 e objetiva divulgar as ações executadas pelo órgão em prol do atendimento ao cidadão e da melhoria dos serviços públicos prestados pela instituição. Entre as ações desenvolvidas no período, destaque para a criação dos portais da ouvidoria e de acesso à informação e transparência, além da disponibilização de formulários eletrônicos ao público interessado na busca e obtenção de informações,
e o Espaço FAQ, com respostas prontas para as perguntas mais frequentes sobre as atividades e as demandas da ouvidoria. O ouvidor do TJ, desembargador Robson Luz Varela, destaca ainda convênios firmados com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e o Tribunal de Justiça do Paraná, relativos à transformação das ouvidorias em agentes potencializadores de mediação e da conciliação e a criação de uma rede nacional de ouvidorias. No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza entrevistou o juiz da comarca da capital, Fernando de Castro Faria, sobre reforma política no Brasil. Acompanhe um trecho da entrevista. Juiz, em 2015 você escreveu um artigo sobre a reforma política e seus riscos. Queria saber se nesses 2 anos os riscos continuam os mesmos e o que mudou na sua visão. Os riscos permanecem, porque nós temos uma cultura aqui no Brasil já, quando se fala em reforma política, que a cada eleição vem esse tema da reforma política. Primeiro, como se ela fosse uma solução para todos os problemas e não vai ser. Isso depende de outros fatores também. Mas os riscos de se fazer uma reforma política às pressas é muito grande, porque os temas não são debatidos com maior cuidado. E há uma necessidade de se dar uma resposta à sociedade por parte da classe política que acaba sendo até mesmo pouco discutida qual será a profundidade dessa resposta e como que vai se dar isso. Então, os riscos permanecem, nós corremos o risco, por exemplo, de adotarmos um sistema eleitoral baseado no distritão, que é um sistema ruim, nenhum doutrinador de ciência política ou do direito eleitoral defende esse modelo, pelo menos eu não conheço, porque ele personaliza as campanhas, ele torna as campanhas mais caras, ele impede a eleição daqueles grupos minoritários, porque são apenas os candidatos mais conhecidos que são os eleitos, porque esse sistema só leva em consideração o número total de votos dados a cada partido ou cada coligação. Um dos pontos importantes da reforma é a questão da reeleição e da duração do mandato, que prevê diversas alterações. Como o senhor enxerga esse assunto? Esse é um tema importante da reeleição, porque nós adotamos essa ideia de que haveria a possibilidade de reeleição para o Executivo, para o Parlamento sempre houve, mas, ao que parece, não deu muito certo aqui no Brasil, porque desde o primeiro dia do primeiro mandato, o prefeito, o governador ou o presidente já fica pensando na reeleição mais adiante. E esse é um problema grande. Talvez o período de 4 anos seja pequeno também para dar uma continuidade de políticas públicas. E o principal ponto é que o governante ele fica muito preocupado com a reeleição. E esse me parece que é o principal ponto pelo qual hoje a gente discute o fim da reeleição para os cargos de executivo e ampliação do mandato de cada um deles. Um outro ponto importante defendido pelo deputado federal Vicente Cândido, relator desse projeto, é a questão da data das eleições. O senhor acha que deve mudar mesmo? Ele quer coincidir, algumas propostas visam coincidir os mandatos de prefeito com os de parlamentares, enfim. E aí a gente não teria mais uma eleição a cada 2 anos. Lá no início, o objetivo qual que era de eleição a cada 2 anos? Era que uma determinada força política não ficasse no poder por 4 anos seguidos, porque ela ganharia, se um partido fosse hegemônico àquela altura, ele teria todos os cargos por 4 anos, o que seria muito tempo. E a eleição municipal, contrabalanceada com as demais, elas geram meio que um sistema de freios nisso. Então, há uma importância na eleição a cada 2 anos e o custo não seria, na minha opinião, o fator que deveria ser o fator preponderante. A democracia tem preço e esse é um preço de nós chamarmos o eleitorado a decidir a cada 2 anos, me parece que é um período razoável. Agora, há uma ideia de que nós devemos baratear as campanhas, baratear as eleições, mas isso não pode ser visto isoladamente. O fim das coligações partidárias também é um ponto levantado pelo projeto. O senhor concorda? Como o senhor vê o assunto?
Se tem um ponto que me parece consenso quando se fala de reforma é o fim das coligações nas eleições proporcionais, porque elas geram aquela situação de partidos de aluguéis, partidos que se coligam a outros para oferecer o tempo que ela tem de televisão e para ter também depois um poder de barganha maior na questão dos cargos. Então, é um sistema que não funciona, que gera muito prejuízo aos próprios governantes depois para a formação das bases e outras questões, e me parece que esse é um ponto em que todos defendem o fim da coligação nas eleições proporcionais. Porque as coligações, na verdade, elas acabam gerando obrigações para esse político no futuro, né? Exato, mas o pior de tudo é que isso gera a formação, o incentivo à formação de partidos. Porque são partidos pequenos e cujo objetivo é lá na frente se coligar com alguém para o quê? Para quê? Para oferecer o seu tempo de televisão e para ter acesso também ao fundo partidário. Então, esse é um problema que nós devemos consertar. E aí também há uma ideia de cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, que o partido só poderia ter, um partido pequeno, só poderia ter acesso à televisão, ao tempo de televisão e de rádio, e também acesso ao fundo partidário, se ele tiver um determinado número de eleitos lá na Câmara dos Deputados. Se ele não conseguir um mínimo número de votos ou de eleitos, ele não teria acesso a esses recursos. Esse é um ponto interessante também que deve se discutir, apesar de o Supremo ter decidido há algum tempo atrás que era livre a formação dos partidos desde que observadas as regras atuais. Mas esse é um ponto também que merece bastante atenção na reforma. Eu defendo, sim, uma cláusula de desempenho para que os partidos possam ter acesso a esses recursos. O problema do número de partidos em si não é grave. Os americanos têm dezenas e dezenas de partidos. Nós sabemos de 2. Então, esse não é o problema, ter muitos partidos. O problema é ter muitos partidos com acesso, todos, à televisão, ao rádio e ao recurso do fundo partidário, o que acaba virando meio que um comércio político partidário depois. Acaba virando, então, uma indústria secundária, né? Exato, porque há um interesse, ainda que não expressamente dito, no acesso aos recursos do fundo partidário e também de televisão e rádio, de tempo. O senhor acompanha esse assunto de perto há muito tempo. Eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são as soluções e as alterações que seriam necessárias? Bom, primeiro é necessária uma maior participação das pessoas. Eu tenho uma certa preocupação com esse discurso de que tudo na política é algo ruim. E não é, isso acaba afastando as pessoas. Eu não gosto disso, eu acho que tudo isso é ruim, então eu acabo me afastando. E quando eu me afasto da fiscalização, fica pior ainda. E simplesmente repetir esse senso comum de que nada presta, nada de lá é bom e tal, isso prejudica a nossa própria possibilidade de participação. Quem que acompanha hoje a sessão da Câmara de Vereadores, ou aqui na Assembleia, ou na Câmara dos Deputados, a gente repete muito o discurso de que eu sou contra tudo que está aí e tal, mas a gente impede a nossa própria participação. Então, primeiro, é preciso atenção a isso. Nós precisamos participar mais, não apenas repetir o discurso de que está tudo ruim, nada vai melhorar e nada tem solução. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.